Top 1. O sino nazista. O sino nazista. Em 1944, nas profundezas das colinas arborizadas da Baixa Silésia, uma instalação nazista ultra-secreta, conhecida como Der Riese, silenciou-se. Semanas antes, tremores estranhos haviam ecoado pela região, e moradores locais relataram flashes de luz violeta perfurando o céu noturno. Dentro do complexo, um dispositivo em forma de sino suspenso por correntes maciças fora ativado pela última vez. Seu nome, sussurrado até entre oficiais de alto escalão da SS, era Die Glock, o sino, e sua função continua sendo um dos mistérios mais duradouros da Segunda Guerra Mundial. O dispositivo tinha aproximadamente 3 metros de altura e 1,5 metros de largura, construído de uma liga metálica desconhecida pela metalurgia moderna. Em seu interior, 2 tambores contrarrotativos giravam uma substância densa, semelhante ao mercúrio, referida apenas como Xerum 525. Quando energizada, essa mistura gerava campos eletromagnéticos poderosos, desencadeando efeitos estranhos, apagões elétricos, mutações biológicas na flora e fauna próximas e anomalias gravitacionais que curvavam a luz ao redor. Trabalhadores teriam morrido devido à disposição, com seus corpos petrificados ou liquefeitos sem explicação. De acordo com registros de interrogatório do oficial da SS Jakob Sporrenberg, o sino fazia parte de um projeto que visava dominar a antigravidade e até manipular o tempo. Essas alegações, outrora descartadas como fantasia, ganharam força décadas depois, quando o pesquisador polonês Igor Witkowski descobriu documentos de guerra confidenciais que mencionavam experimentos de distorção cronológica e deslocamento de campo. Alguns desses papéis continham diagramas do sino montados sobre plataformas de pedra gravadas com inscrições rúnicas, sugerindo uma fusão de ciência e filosofia oculta. Quando as forças aliadas chegaram ao local em 1945, encontraram a câmara vazia. O maquinário havia sumido. Os cientistas designados para o projeto haviam desaparecido. A câmara de concreto ainda mantinha resíduos de radiação e marcas de queimaduras, mas nenhum vestígio do sino permaneceu. Tropas soviéticas também vasculharam a área, e acredita-se amplamente que o que quer que tenha sido recuperado foi silenciosamente absorvido pela pesquisa de armas da Guerra Fria em ambos os lados da cortina de ferro. Nas décadas que se seguiram, a legenda do Die Glock recusou-se a morrer. Jornalistas, pesquisadores e delatores tentaram reunir as peças de suas origens. Alguns alegaram que foi um experimento inicial em energia de ponto zero. Outros acreditavam ser a tentativa nazista de construir uma máquina do tempo. Imagens de satélite da década de 1990 revelaram uma estrutura massiva de concreto chamada The Henge na região. Um anel de pilares que se acredita ter sustentado o sino durante os testes. Nenhuma agência oficial reconheceu o propósito do local. Se o sino realmente funcionou, então o Terceiro Reich pode ter chegado mais perto do que qualquer governo de desbloquear tecnologias de propulsão ainda consideradas impossíveis hoje. Seu desaparecimento, mais do que sua existência, alimenta a suspeita duradoura de que o sino não foi destruído, mas escondido. Seja enterrado sob segredos oficiais ou levado para outra parte do mundo, o sino continua sendo um símbolo de um futuro adulterado e depois ocultado. Top 2. O dispositivo de visualização magnética. O dispositivo de visualização magnética. Nos meses finais de 1943, nas profundezas de um laboratório fortemente vigiado perto de Nordhausen, um grupo de engenheiros da SS revelou um protótipo diferente de qualquer outro. Não era uma arma nem um dispositivo de comunicação, mas algo muito mais inquietante. O objeto assemelhava-se a um telescópio, exceto que suas lentes eram feitas de um material cristalino preto e sua estrutura estava envolta em anéis magnéticos rotativos. O projeto levava um nome que apareceu apenas uma vez nos arquivos alemães. Projekt Seher, que significa Projeto Vidente. De acordo com um relatório de campo soviético fragmentado, descoberto na década de 1970,
O dispositivo foi descoberto pelas forças do Exército Vermelho durante a captura de um comboio ferroviário secreto. Estava guardado em um caixote revestido de chumbo, rotulado apenas com a águia nazista e um número de série criptografado. Quando testado sob condições controladas, o dispositivo não emitia luz nem produzia imagens. Mas quando aproximado de recipientes metálicos selados, revelava estruturas internas, engrenagens, fios, até mesmo escrita em superfícies ocultas. Ele podia ver através do aço. Exames posteriores feitos por cientistas soviéticos em uma instalação classificada perto de Lubyanka sugeriram que o dispositivo operava sob um princípio desconhecido pela óptica moderna. Em vez de depender da refração da luz, ele usava campos magnéticos rigidamente modulados, que interagiam com materiais em nível molecular, permitindo ao observador espiar através de objetos densos como se fossem transparentes. Alguns especularam que funcionava detectando mudanças na resistência eletromagnética, traduzindo-as em feedback visual através do núcleo cristalino. A tecnologia era diferente de tudo que existia. Quando desmontado, o sistema de lentes internas dissolveu-se em pó ao entrar em contato com o ar. Apenas um único anel magnético sobrevivente foi preservado, mas a composição de sua liga não pôde ser replicada. Engenheiros soviéticos tentaram fazer engenharia reversa do dispositivo por quase uma década antes de abandonarem o projeto completamente. Nenhum registro público do projeto Serrer foi liberado. Nenhuma patente existe. Os cientistas alemães originais envolvidos ou desapareceram ou foram absorvidos por programas aliados do pós-guerra. Em 1984, um ex-físico da Alemanha Oriental deu uma entrevista de rádio descrevendo um periscópio nazista, que podia penetrar blindagens sem radiação. A gravação foi retirada do ar em 24 horas e o físico nunca mais foi visto. O que resta é uma pergunta assustadora. Como um regime em ruínas, cercado por todos os lados, produziu um dispositivo que nenhuma nação moderna reproduziu? Poderia tal ferramenta, em mãos erradas, ser usada não para descoberta, mas para vigilância, controle ou eliminação direcionada? Se o projeto Serrer foi real, isso significa que os limites da percepção humana foram rompidos há muito tempo. E alguém garantiu que essa visão fosse retirada. Top 3. O gerador de frio. O gerador de frio. Em fevereiro de 1945, dentro de uma instalação coberta de neve nos arredores de Praga, engenheiros da SS preparavam-se para evacuar à medida que as tropas aliadas se aproximavam. Entre os itens priorizados para a remoção não estava uma arma, nem um sistema de comunicação, mas um dispositivo cilíndrico selado, armazenado dentro de uma câmara refrigerada. Seu nome estava marcado apenas em letras vermelhas: Kautia Anlage 27, o gerador de frio. De acordo com fragmentos de arquivos da resistência tcheca, ele era a peça central de um programa experimental para produzir energia limpa e contínua sem combustível ou calor. Ao contrário dos motores convencionais da época, o gerador de frio operava em silêncio absoluto. Seu núcleo abrigava um fluido magnético suspenso em uma câmara pressurizada, cercado por anéis rotativos que induziam uma corrente elétrica através de campos eletromagnéticos oscilantes. O dispositivo supostamente não emitia exaustão, não exigia combustão e permanecia frio ao toque mesmo durante o pico de produção. Um engenheiro tcheco que desertou após a guerra descreveu a sensação de estar perto dele como passar por uma geleira na escuridão total, onde o próprio ar parece se contrair. Lutadores da resistência que infiltraram brevemente o local antes do abandono relataram quedas severas de temperatura, com paredes cobertas de gelo apesar dos sistemas de aquecimento ativos. Instrumentos próximos paravam de funcionar. Baterias descarregavam instantaneamente. Quando tentaram desmontar a unidade, o efeito de resfriamento intensificou-se, forçando-os a fugir. Em poucos dias, a instalação foi esvaziada e destruída pelas forças alemãs em retirada. Nenhum equipamento foi recuperado. Em 2003, um pacote selado de memorandos técnicos alemães de guerra surgiu em um leilão em Zurique. Dentro estava um esquema rotulado como Magnetische Umkehrkammer, câmara de inversão magnética.
condizente com as descrições do invólucro interno do gerador de frio. Incluía detalhes sobre uma câmara de oscilação projetada para manipular a entropia magnética, uma ideia não introduzida formalmente na ciência ocidental até décadas depois. Cientistas de hoje argumentam que uma máquina que extrai energia sem gerar calor violaria leis termodinâmicas conhecidas. Mas referências esparsas a tecnologias semelhantes aparecem em orçamentos de projetos sigilosos do pós-guerra, especialmente em laboratórios de campos soviéticos e americanos, que pesquisavam energia de ponto zero. O gerador de frio nunca é nomeado, mas diagramas aparecem quase idênticos em princípio. Nenhuma instituição convencional reconhece sua existência. Nenhum museu possui suas peças. O nome em si não aparece em nenhum arquivo oficial, nazista ou aliado. No entanto, restam fragmentos suficientes para sugerir que tal dispositivo pode ter funcionado, ou pelo menos chegado aterrorizantemente perto. Se funcionou, então as implicações são estarrecedoras. Uma fonte de energia que não exigia combustível, não produzia resíduos e operava em silêncio poderia ter transformado o mundo. Mas talvez esse fosse o problema. Talvez nunca tenha sido destinado a ser compartilhado. Talvez não tenha sido destruído, mas escondido por aqueles que temiam o que ele desmancharia. Top 4. A arma de paralisia sônica. A arma de paralisia sônica. No outono de 1944, dentro dos limites fortemente protegidos do campo de testes de Oranienburg, ao norte de Berlim, um grupo de engenheiros da SS ativou uma arma que não deixava ferimentos físicos, mas tornava imóvel cada alvo vivo dentro do alcance. O experimento foi classificado sob o nome de Projekt Schallbruch, ou fratura sonora, e marcou um dos episódios mais perturbadores na exploração de guerra neurológica do Terceiro Reich. O dispositivo em si assemelhava-se a um enorme canhão de áudio, montado em uma plataforma móvel, com um emissor em forma de prato de quase 2 metros de diâmetro. Ao contrário dos equipamentos sônicos tradicionais usados para comunicação ou detecção de submarinos, este emitia infrassom, ondas de baixa frequência abaixo do limiar da audição humana, capazes de ressonar com órgãos internos e o sistema nervoso. Relatórios de teste, descobertos pela inteligência britânica após a guerra, indicavam que o dispositivo podia paralisar alvos humanos a distâncias superiores a 30 metros. Indivíduos expostos a uma rajada de 10 segundos desabavam sem resistência, com seus músculos travados e sem resposta. Alguns permaneciam conscientes, mas incapazes de falar ou se mover. Um caso envolveu uma cobaia cujo ritmo cardíaco tornou-se irregular por vários minutos antes de normalizar, sem qualquer trauma físico. O líder do projeto, o físico da SS Dr. Hans Kammler, observou que a neutralização da ressonância vocal é alcançável com modulação de frequência sustentada entre 7,5 e 9 Hz. O que torna essa tecnologia ainda mais perturbadora é a forma como foi ocultada. Com a derrota da Alemanha, o local em Oranienburg foi reduzido a escombros por bombardeios aliados direcionados. Mas, de acordo com um memorando da OSS, datado de julho de 1941, um comboio de transporte carregando vários componentes da arma sônica foi interceptado perto de Hamburgo. Seus conteúdos, uma vez catalogados, foram classificados e transferidos para instalações não reveladas do Sperrmüller. Os registros listam o dispositivo simplesmente como matriz de modulação de frequência, protótipo não letal. Em 1972, um memorando vazado da RAND Corporation mencionou brevemente uma arma teórica que poderia incapacitar hostis através de interferência neurológica em níveis subauditíveis. O projeto nunca foi oficialmente reconhecido e desapareceu de relatórios posteriores. Armas sônicas modernas, como as usadas para controle de multidões ou dispersão de distúrbios, dependem de sons agudos e não se aproximam do efeito incapacitante descrito em 1944. Nenhum sistema conhecido hoje pode paralisar um alvo sem contato, sem dor e sem deixar vestígios. O silêncio em torno do Projekt Schallbruch é revelador. Nenhuma planta sobreviveu. Nenhum pesquisador falou publicamente. E as poucas referências que existem
parecem desaparecer tão rápido quanto surgem. Se os nazistas desenvolveram uma arma que poderia desligar o sistema nervoso humano usando apenas vibração, isso representaria uma das interseções mais terríveis entre a física e a biologia já concebidas. Uma máquina que não deixa cicatrizes, nem fumaça, nem som, mas que incapacita suas vítimas em segundos, não é apenas um avanço. É uma ameaça à própria ideia de autonomia. Top 5. Aeronave de geometria mutável, aeronave de geometria mutável. Em dezembro de 1944, operadores de radar estacionados ao longo da fronteira francesa relataram um objeto movendo-se em ângulos impossíveis através de um nevoeiro denso. Ele mudava de forma em pleno voo, alternando de um contorno triangular para uma silhueta estreita, antes de desaparecer inteiramente da tela do radar. Pilotos enviados para interceptar descreveram uma aeronave silenciosa e reflexiva que parecia cintilar e pulsar enquanto se movia, distorcendo o ar ao seu redor. O que eles encontraram não era um jato ou um balão. De acordo com arquivos do pós-guerra recuperados dos registros da Messerschmitt AG, pode ter sido um protótipo do Project Silver Spiegel, Projeto Espelho de Prata. Esta aeronave não tinha asas no sentido convencional. Em vez disso, era construída usando uma série de placas metálicas flexíveis, sobrepostas a uma subestrutura gelatinosa composta de ferro fluido e polímeros reativos. Sistemas internos permitiam que o corpo da aeronave mudasse de forma em resposta a mudanças na velocidade, pressão e trajetória. O propósito não era apenas adaptabilidade aerodinâmica, mas invisibilidade ao radar e distorção visual. A superfície foi projetada para dobrar e refratar a luz, dando-lhe a aparência de metal líquido quando vista de baixo. Memorandos de engenharia assinados pelo Dr. Klaus Berger, um importante aerodinamicista da Messerschmitt, detalhavam um sistema de propulsão que usava uma turbina magnética interna em vez de combustível de jato. Esta turbina estava conectada a um arranjo de bobinas estabilizadoras de campo que criava sustentação sem combustão, eliminando rastros de exaustão e assinaturas acústicas. Não era apenas a forma da aeronave que mudava durante o voo. Sua interação com a gravidade também parecia oscilar. Um protótipo teria completado 2 voos de teste bem-sucedidos, antes de desaparecer durante um terceiro. Nenhum destroço foi recuperado. Testemunhas de uma cidade próxima alegaram ver um flash de luz azulada no céu, seguido por silêncio total. O evento foi registrado como uma falha de sistema, mas nenhuma causa formal foi determinada. Quando as forças aliadas chegaram ao hangar subterrâneo, em Augsburg, onde a aeronave fora desenvolvida, encontraram a instalação inundada e armada com explosivos. Uma única seção de fuselagem permaneceu intacta, mas sua pele externa havia se deteriorado em uma substância gelatinosa que desafiava análises. Amostras foram coletadas por cientistas americanos e enviadas para Wright Field, em Ohio, onde foram classificadas como compostos avançados não identificáveis. Nenhum jamais foi mostrado ao público. Na aviação moderna, nenhuma nação criou com sucesso uma aeronave capaz de metamorfose em voo, sem abas mecânicas ou dobradiças. Experimentos em engenharia biomimética estão em andamento, mas nada se compara às descrições encontradas nos documentos alemães originais. Se o Project Silver Spiegel atingiu capacidade operacional, isso significa que as fronteiras do design de aeronaves, e até mesmo nossa compreensão da matéria sólida, foram empurradas muito além dos limites da ciência aceita. Um avião que pudesse mudar de forma em pleno voo e evitar a detecção não apenas redefiniria a guerra, mas exigiria uma reescrita de tudo o que pensávamos saber sobre aerodinâmica. Top 6. A armadura líquida, a armadura líquida. Na primavera de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam em direção ao centro da Alemanha, um obscuro laboratório de materiais perto da cidade de Blankenberg foi evacuado às pressas. Lá dentro, engenheiros sob jurisdição da SS testavam uma forma revolucionária de proteção pessoal. Uma armadura que fluía como água, mas solidificava-se ao impacto. Internamente referida como Projeto Haustal, ou Pele de Aço,
O material representava uma ruptura radical das placas de metal e compostos rígidos. Foi descrito em um memorando recuperado como uma membrana fluida responsiva capaz de conversão de choque. Relatos de testemunhas de prisioneiros tchecos, forçados a limpar o laboratório, informaram que guardas, vestindo uniformes experimentais pretos, com brilhos cinza escuros lustrosos, conduziam estranhos exercícios de movimento dentro de câmaras de impacto. Quando atingidos por balas de borracha ou pesos pesados, os trajes emitiam uma vibração aguda e então retornavam ao seu estado fluido em segundos. A superfície cintilava como óleo, mas quando testada sob pressão, resistia à penetração com uma eficiência que rivalizava com o aço. Um relatório de campo da SS observou uma deflexão bem-sucedida de munição de pequeno calibre a curta distância, sem ferimentos ao portador. Um relatório de análise química, embora limitado, indicou que o material era baseado em uma suspensão de nanopartículas magnéticas dentro de um fluido não newtoniano dilatante. Quando atingido por um objeto em alta velocidade, os campos magnéticos dentro do fluido se alinhavam instantaneamente, fazendo com que ele se solidificasse momentaneamente e dispersasse a energia cinética pela superfície. Uma vez cessado o impacto, as partículas voltavam a um estado desordenado, permitindo que o fluido se tornasse flexível novamente. Quando as tropas aliadas chegaram à instalação, encontraram apenas tanques vazios e uma única luva blindada fundida a uma parede do laboratório. De acordo com um resumo classificado da OSS, datado de agosto de 1945, o composto ativo da armadura havia se degradado durante o armazenamento, e as tentativas de reproduzi-lo falharam devido ao comportamento coloidal instável em adições pós-sintéticas. Nenhum traje completo foi recuperado. Por décadas, o conceito de armadura fluida foi considerado teórico, até que em 2006, pesquisadores de defesa britânicos anunciaram o desenvolvimento de um tecido dilatante projetado para aprimorar coletes de Kevlar. A comunidade científica saudou isso como inovador. No entanto, os princípios por trás disso, e até os materiais usados, guardavam semelhanças estranhas com as notas esquecidas do projeto Hawkdoll. Por que levou 6 décadas para a ciência moderna redescobrir publicamente algo que parecia existir nos dias finais da Alemanha nazista? Por que os únicos documentos sobreviventes foram enterrados em arquivos suprimidos? E por que nenhuma nação tentou desenvolver isso mais profundamente até o século XXI? Se a armadura líquida foi real, então a própria ideia de vulnerabilidade no campo de batalha poderia ter terminado antes de a Guerra Fria começar. Um traje que flui como pele, mas endurece como aço, não é meramente avançado. Ele beira a ficção científica, a menos que, claro, nunca tenha sido ficção. Top 7. O amplificador de pensamento. O amplificador de pensamento. Em março de 1945, dentro de um anexo remoto de pesquisa neurológica escondido nos Alpes austríacos, cientistas nazistas, sob a autoridade da Anne Nerbe, lançaram a fase final de um projeto codinome Gedankenträger, portador do pensamento. O objetivo não era observar a mente, mas aprimorá-la. No centro do projeto estava um dispositivo semelhante a um capacete, construído com filamentos de prata entrelaçados, lentes de quartzo e anéis de indução de cobre. Sua carcaça externa era revestida com mica e vidro isolante, enquanto a estrutura interna era cravejada com cristais amplificadores dispostos em uma matriz moldada para espelhar as vias neurais. Fragmentos recuperados de notas de engenharia de OSS sugerem que o capacete foi projetado para receber, amplificar e transmitir impulsos neurais através de uma série de campos magnéticos oscilantes. Testes iniciais em voluntários registraram não apenas picos na atividade das ondas cerebrais, mas distúrbios em equipamentos magnéticos próximos e o movimento sutil de pequenos objetos metálicos sobre mesas de observação. O engenheiro-chefe descreveu um incidente no qual uma cobaia entrou em um estado emocional intenso, após o qual a agulha de uma bússola no lado oposto da sala começou a girar incontrolavelmente por vários minutos.
Registros posteriores documentaram efeitos colaterais erráticos. Os sujeitos experimentaram alucinações vívidas, ritmos cardíacos perturbados e, em um caso, afasia temporária seguida por uma explosão de recordação de informações nunca fornecidas, semelhante à telepatia. Um memorando referenciou a recuperação de memória não local, um fenômeno onde o sujeito descrevia eventos pessoais das vidas de outros indivíduos dentro da sala de teste, com detalhes verificáveis. Embora nenhuma alegação de leitura de mente tenha sido feita explicitamente, as implicações eram profundamente perturbadoras para os envolvidos. O experimento final foi abruptamente encerrado após a morte súbita de uma cobaia que sofreu uma hemorragia cerebral maciça durante uma fase de transmissão de alta intensidade. Em 24 horas, a instalação foi evacuada, o equipamento selado em caixotes de aço e o projeto foi apagado de todos os registros formais. Os caixotes nunca foram recuperados. Nenhum componente restante do capacete foi tornado público. Anos depois, em 1967, uma foto surgiu em um jornal técnico da Alemanha Oriental, agora extinto, mostrando um dispositivo em forma de capacete quase idêntico ao protótipo do Gedankenträger, erroneamente rotulado como um antigo aparelho de terapia por eletrochoque. A foto foi removida de reimpressões subsequentes e o autor não foi mais visto em círculos acadêmicos. Na neurociência moderna, interfaces cérebro-computador avançaram rapidamente, mas nenhuma reivindica a capacidade de amplificar a cognição ou projetar o pensamento externamente. A maioria exige implantes invasivos ou interpretação limitada de sinais. Mas o Project Gedankenträger descreveu algo inteiramente diferente. Um loop de feedback entre a consciência e a máquina, sem a mediação da linguagem ou dos músculos, sugerindo que o pensamento sozinho poderia afetar o mundo físico sob as condições certas. Se o amplificador de pensamento existiu e funcionou, mesmo que parcialmente, conforme alegado, então o potencial humano pode já ter tocado as bordas de algo além da cognição, algo que assustou até mesmo aqueles que o criaram. Um dispositivo que não meramente registra o pensamento, mas o empodera, poderia tornar irrelevante cada arma, cada código, cada parede. Top 8. A pele de camuflagem radar. A pele de camuflagem radar. Nos dias finais da guerra, enquanto bombardeiros aliados faziam chover fogo sobre setores industriais por toda a Alemanha, um pequeno voo de teste ocorreu perto do Mar Báltico, que nunca entrou para os registros militares. De acordo com um relatório de radar britânico desclassificado, datado de abril de 1945, um objeto não identificado lançado de um campo de pouso experimental em Peenemünde desapareceu da detecção apenas alguns momentos após a decolagem. A aeronave permaneceu visível para observadores em terra, movendo-se silenciosamente em direção à cobertura de nuvens, mas cada estação de radar na área registrou uma ausência completa de retornos. O incidente foi descartado como falha de equipamento, mas dentro dos arquivos da Luftwaffe foi ligado a uma iniciativa secreta de engenharia, Project Nebelhaut, ou Projeto Pele de Névoa. No coração deste projeto estava um material de superfície revolucionário, projetado para absorver e dispersar ondas eletromagnéticas. O revestimento era composto de um polímero infundido com carbono, misturado com partículas de ferro em nanoescala, estruturado em um padrão geométrico preciso por toda a pele da aeronave. Em vez de refletir sinais de radar como superfícies convencionais, a pele de névoa os absorvia e convertia a energia em dissipação térmica inofensiva, tornando a aeronave virtualmente invisível aos sistemas de detecção. Engenheiros de teste alemães desenvolveram um método de camadas que incorporava esses compostos diretamente na linha de molde externa da aeronave. De acordo com uma ficha técnica, recuperada e encontrada décadas depois em uma coleção particular, o material podia ser eletricamente carregado para ajustar seu índice de refração em tempo real. Este recurso permitia que a aeronave se adaptasse não apenas a variadas frequências de radar, mas também a condições ambientais como umidade e temperatura, mantendo visibilidade quase zero em múltiplas bandas de detecção. O projeto atingiu testes operacionais
apenas uma vez antes da instalação ser invadida pelas forças soviéticas em avanço. Os protótipos e engenheiros foram evacuados sob ordens da divisão científica da SS. Quando as forças aliadas finalmente chegaram, encontraram os hangares queimados, as câmaras de teste inundadas e nenhum vestígio da pele de névoa ou da aeronave que ela cobria. Após a guerra, equipes de inteligência militar americanas relataram um aumento dramático em pesquisas de orçamentos sigilosos sobre evasão de radar. Memorandos internos do início da década de 1950 faziam referência a materiais eletromagnéticos herdados de teatros orientais, sem maiores esclarecimentos. Quando o F-117 Nighthawk foi revelado na década de 1980, foi saudado como uma maravilha do stealth moderno. Mas os princípios básicos guardavam semelhanças misteriosas com os materiais descritos no Project Nebelhaut. Ninguém jamais ligou publicamente os dois. Ninguém explicou por que a Alemanha nazista possuía a base teórica para a invisibilidade ao radar décadas antes de qualquer outra pessoa. Se a pele de camuflagem radar realmente funcionou, então as fronteiras entre a guerra visível e invisível foram rompidas há muito tempo e enterradas novamente sob um muro de segredo. Um revestimento que apaga um objeto do espectro eletromagnético não apenas protege máquinas, ele apaga a responsabilidade, faz a história desaparecer e transforma a verdade em sombra. Top 9. A bomba direcionada ao DNA. A bomba direcionada ao DNA. No inverno de 1945, enquanto o colapso do Reich tornava-se inevitável, um transporte de correio, partindo de um centro de pesquisa biomédica perto de Posen, foi interceptado por combatentes da resistência. Dentro de uma das maletas blindadas estava um caderno encadernado em couro rotulado como Projekt Blutsauger, que significa Projeto Ponteiro de Sangue. Ao contrário de outros programas de armas nazistas, este não tinha conexão com tanques, aeronaves ou artilharia. Em vez disso, focava-se em uma arma projetada não para destruir edifícios, mas para identificar e eliminar indivíduos, baseando-se unicamente em seu código genético. Os documentos recuperados delineavam um projeto sob a divisão de eugenia da SS, em colaboração com uma equipe de biólogos moleculares recrutados de universidades alemãs. O conceito era tão radical quanto aterrorizante. Um sistema de entrega biológica que poderia liberar um agente viral direcionado, projetado para se ligar a marcadores genéticos específicos encontrados em certas populações. O patógeno permaneceria inerte na população geral, ativando-se apenas quando encontrasse uma sequência particular de DNA. Dentro do caderno, havia tabelas detalhando distribuições de frequência, de alelos, polimorfismos genéticos e agrupamentos de marcadores de proteína, todos ligados a identificadores étnicos conforme definidos pelas teorias raciais nazistas. A arma foi projetada para operar como um aerossol de ação retardada. Uma vez dispersa, a carga biológica flutuaria silenciosamente pelo ar, infectando todos em seu caminho, mas apenas desencadeando sintomas naqueles que carregassem a sequência-alvo. O objetivo não era o extermínio em massa, mas o genocídio cirúrgico. A ciência por trás de tal arma estava muito além do alcance da tecnologia contemporânea. No entanto, elementos da teoria assemelham-se agora aos princípios básicos da terapia genética moderna e do direcionamento por CRISPR. Nos anos 2000, geneticistas reconheceram que era ao menos teoricamente possível projetar tratamentos, ou armas, que agissem seletivamente baseados em traços herdados. As implicações desta pesquisa de décadas são impossíveis de ignorar. Nenhum protótipo da bomba direcionada ao DNA foi recuperado. Os pesquisadores designados para o programa desapareceram nas semanas finais da guerra. Alguns suspeitam que foram capturados pelas forças soviéticas, enquanto outros acreditam que foram realocados para a América do Sul, sob identidades falsas. A existência do Projekt Blutsauger não foi referenciada nos julgamentos de Nuremberg, nem em qualquer documentação oficial aliada. Mas o caderno, agora mantido em um arquivo privado, foi verificado como autêntico através de análise grafotécnica e referências cruzadas internas a pessoal nazista conhecido.
Se a bomba direcionada ao DNA algum dia progrediu além da teoria, então ela representa a aplicação cientificamente mais obscena do ponto de vista moral na história registrada. Uma arma projetada não apenas para matar, mas para decidir quem merece viver com base em códigos invisíveis escritos em suas células. A verdade aterrorizante é que tal arma pode ter estado mais perto da conclusão do que o mundo jamais soube. E talvez seja por isso que sua memória tenha sido suprimida. Não porque falhou, mas porque funcionou. Top 10. O trem submersível subterrâneo. O trem submersível subterrâneo. Nos últimos meses caóticos da guerra, sob o terreno acidentado das Montanhas da Coruja, no sudoeste da Polônia, o reconhecimento aliado descobriu sinais de uma vasta rede de construção subterrânea, conhecida como Project Riese, Projeto Gigante. A maioria assumiu ser um abrigo antibombas ou um depósito de armas, mas enterrados mais profundamente do que qualquer instalação conhecida, estavam túneis curvos revestidos, não com concreto, mas com um composto cerâmico liso, entrelaçado com bobinas de cobre e relés eletromagnéticos. De acordo com um relatório de campo suprimido da OSS, datado de maio de 1945, esta infraestrutura oculta não foi construída para humanos a pé. Foi projetada para um veículo que se movia sem rodas, sem trilhos e sem som. Plantas alemãs descobertas em um cofre selado sob um centro de logística da SDS nas proximidades referiam-se a este programa como Project Unterstrombahn. Trilho de subcorrente. No centro do projeto estava uma cápsula de transporte experimental semelhante a um torpedo construída para deslizar através de um túnel selado, a vácuo, usando aceleração magnética linear. O objetivo era criar um sistema de trânsito subterrâneo de alta velocidade, capaz de conectar as principais instalações nazistas em toda a Europa em minutos, não horas. O sistema não exigia propulsão externa. Em vez disso, uma rede eletromagnética, acionada por pulsos ao longo das paredes do túnel, impulsionava a cápsula para frente em condições de resistência quase zero. Ao contrário dos trens tradicionais, a cápsula não tinha rodas. Ela pairava dentro do tubo usando levitação magnética, com suspensões de amortecimento de choque feitas de um gel viscoelástico desconhecido. Os esquemas incluíam detalhes para câmaras de regulação de pressão de ar, freios eletromagnéticos e um sistema para evacuar o ar do túnel antes de cada lançamento, minimizando o arrasto e maximizando a velocidade. Nenhum protótipo em escala real foi recuperado, mas evidências de cápsulas incompletas e segmentos de anéis magnéticos foram fotografados pela inteligência aliada antes de serem confiscados. Um memorando interno da inteligência britânica datado de 1946 descreveu o sistema como impraticável, embora perturbadoramente visionário, e recomendou que os materiais fossem suprimidos para evitar alimentar narrativas de conspiração do pós-guerra. Décadas depois, engenheiros trabalhando em sistemas modernos de trens a vácuo, como o Hyperloop, propuseram mecânicas quase idênticas: propulsão eletromagnética, túneis sem ar e viagens subsônicas. Mas onde esses projetos modernos permanecem em desenvolvimento inicial, a versão nazista parecia perigosamente próxima da execução na década de 1940. Seções do complexo das Montanhas da Coruja permanecem restritas até hoje, cercadas sob o pretexto de proteção ambiental e instabilidade geológica. Tentativas de perfurar ou escavar mais profundamente foram repetidamente negadas pelas autoridades locais. Se o trem submersível subterrâneo foi real, isso implicaria que o Terceiro Reich não apenas teorizou, mas começou a construir um sistema de transporte que poderia superar qualquer coisa existente mesmo agora. Tal projeto exigiria recursos imensos, segredo e visão de futuro, sugerindo que não era destinado ao esforço de guerra, mas para algo posterior. Um mundo reconstruído no subsolo, conectado por túneis silenciosos e movimentos irreastreáveis, continua sendo uma fantasia hoje. Mas em 1945 pode ter tocado brevemente a borda da realidade antes de ser enterrado sob rocha,
escombros e medo. Estas 10 invenções não foram curiosidades dispersas, nascidas de um regime desesperado. Elas revelam um padrão, uma constelação de avanços que desafiaram a ciência de seu tempo e, em alguns casos, ainda desafiam a nossa. Dispositivos que curvaram a gravidade, silenciaram o sistema nervoso, protegeram aeronaves de radares e até buscaram atingir indivíduos com base nos códigos invisíveis em seu DNA. Quanto mais fundo olhamos, mais claro se torna que esses não eram projetos isolados, mas parte de um salto tecnológico coerente que emergiu, brevemente, e depois desapareceu sem deixar vestígios. Esse desaparecimento não foi acidental. Cada projeto terminou em destruição, desaparecimento ou silêncio inexplicável. Laboratórios foram queimados, registros selados e cientistas sumiram. O que resta são fragmentos, memorandos dispersos, patentes ausentes, relatos de testemunhas oculares suprimidos ou desacreditados. E por trás de cada um deles está a sombra de um mundo pós-guerra que herdou suas plantas, mas recusou-se a reconhecer suas origens. O que vemos no rescaldo não é apenas perda, é controle. Governos que se apressaram em recuperar esse conhecimento sob operações como Paperclip e Alsos não tornaram essas descobertas públicas. Em vez disso, elas desapareceram em orçamentos de projetos sigilosos, projetos classificados e pesquisas de defesa privadas. As ideias mais radicais nunca foram trazidas ao mercado, nunca discutidas em periódicos, nunca debatidas na ciência pública. Elas foram silenciadas. E a pergunta é, por quê? Porque essas tecnologias ameaçavam mais do que o equilíbrio militar. Elas ameaçavam monopólios de energia, ortodoxias médicas e as fronteiras filosóficas do que significa ser humano. Um motor que funciona a frio, um trem que flutua no vácuo, uma armadura que responde como tecido vivo. Cada um reescreve regras fundamentais. E reescrever regras é perigoso para aqueles que se beneficiam das antigas. O custo dessa supressão não é apenas histórico, é geracional. Cada ano que essas descobertas permanecem enterradas é um ano que perdemos para a estagnação, para sistemas que favorecem o segredo em vez do avanço. Que tipo de mundo poderíamos viver hoje se essas invenções tivessem sido estudadas, desenvolvidas e compartilhadas? Um mundo com transporte silencioso sob as cidades, com defesa sem guerra, com energia que não prejudica ninguém e não custa nada. Um mundo onde os limites que aceitamos agora teriam sido irrelevantes então. No entanto, o desaparecimento desses projetos nos diz algo mais. Diz-nos que alguns futuros são tão perigosos que são removidos antes que possam criar raízes. Não porque falharam, mas porque funcionaram bem demais. A questão não é se essas invenções existiram. Evidências suficientes sugerem que sim. A verdadeira questão é por que, décadas depois, ninguém tem permissão para falar delas sem ser ridicularizado, silenciado ou desaparecido. Porque talvez o futuro tenha chegado uma vez, e talvez alguém tenha decidido que o resto de nós não o merecia. Se esses relatos de história suprimida mudaram a forma como você percebe o passado tecnológico, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Somos dedicados a descobrir os segredos que tentaram enterrar. Ajude-nos a cultivar uma visão mais clara do futuro. O próximo cofre de conhecimento oculto será aberto em breve.